Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 32 a 34 do livro de Êxodo. Sobre o capítulo 32. No versículo 1 do capítulo 32, o hábito de idolatria aprendido no Egito era tão forte que poucos dias sem ouvir a voz do profeta eram suficientes para o povo voltar à prática idólatra. Dos versículos 4 e 5 do capítulo 32. O bezerro era um símbolo de divindade muito comum no mundo antigo. Talvez fosse um símbolo de Apis, o deus touro egípcio da fertilidade. O próprio Arão pode ter apresentado o bezerro como um símbolo de Deus verdadeiro e ele aparentemente tentou abrandar a apostasia, construindo um altar e anunciando uma festa ao Senhor. Alguns, inclusive, têm proposto que o povo estava adorando ao bezerro como um símbolo do Senhor, mas ainda assim seriam culpados de idolatria. Arão, um alto dirigente espiritual de Israel, infringiu as normas de conduta estabelecidas por Deus, a fim de agradar o povo ao qual servia. Cedeu diante das pressões ímpias dos israelitas e violou o segundo mandamento sobre a idolatria, e somente a intercessão de Moisés salvou Arão da ira de Deus e da morte. No versículo 6 do capítulo 32, muitas traduções dizem que o povo se levantou para se divertir. Porém, estudiosos afirmam que o povo se entregou a danças sensuais e a orgia sexual. Primeiro, porque se o símbolo do bezerro de ouro fosse o deus touro, o Apis era um deus egípcio da fertilidade. Segundo também no versículo 25 deste capítulo, o povo estava desenfreado, sem controle. Algumas traduções ainda dizem que o povo estava despido. Logo, o pecado dos israelitas pode ter incluído a nudez da multidão e evoluído para orgia sexual, algo rigorosamente vedado na lei de Deus. No versículo 7 do capítulo 32, em ira justa contra a idolatria de Israel, Deus não reconhece o povo como sendo seu. Ao contrário, ele os designa como sendo o povo de Moisés. Por isso ele diz a Moisés, o teu povo. No versículo 10 do capítulo 37, por causa da apostasia e do pecado do povo, Deus declarou sua intenção de destruí-lo e de levantar outra nação por meio de Moisés. Veja que Deus não depende do ser humano, é o contrário. Não haveria quem poderia deter o Senhor neste intento. Nos versículos 11 a 12 do capítulo 37, argumentando sobre a base da honra do nome de Deus e apelando à fidelidade de Deus às suas promessas de aliança feitas aos patriarcas, Moisés pede que Deus continue a reconhecer Israel como seu povo. A intercessão de Moisés pelo povo de Israel revela que Deus atende às orações dos seus servos fiéis e permite que estes participem dos seus propósitos e decisões restauradoras. Deus claramente queria destruir aquele povo rebelde. Porém, Moisés se colocou como mediador entre o Senhor e o povo, intercedendo com zelo e amor, a fim de desviar a ira de Deus. Daí o Senhor mudou sua intenção declarada. No versículo 14 do capítulo 32, quando diz que o Senhor se arrependeu. A palavra hebraica traduzida por arrepender-se significa mudar de ideia ou de propósito, compadecer-se ao ponto de alterar a execução de um ato planejado e já declarado. Deus não se arrepende da maneira que um ser humano o faz, porque em Deus não há jamais mudança. Também ele é totalmente isento do pecado. É diferente do nosso arrependimento. A oração intercessória de Moisés também era parte da vontade de Deus e do seu propósito, o de mostrar a sua graça. Mas a eficácia da intercessão de Moisés só pode ser descrita por uma caracterização de Deus em termos humanos. Por isso fala que ele se arrepende e desiste do julgamento total que tinha ameaçado. Versículos 15 e 16 do capítulo 32. Esta longa descrição das duas tábuas reforça sua importância e salienta a declaração que Moisés fez ao quebrá-las. Versículos 17 e 18 do capítulo 32. Ninguém tinha dito a Josué o que estava acontecendo no acampamento israelita. Apenas os que estavam no acampamento sabiam e Moisés, que foi informado por Deus. Josué, então, estava esperando Moisés entre o arraial e o cume do monte.
Nos versículos 19 do capítulo 39, Moisés não quebrou as tábuas de pedra levado por um acesso incontrolável de raiva, mas por causa da justa indignação contra o pecado. As tábuas quebradas da lei da aliança representam fortemente a aliança quebrada. No versículo 20 do capítulo 32, talvez o bezerro tenha sido de madeira folheada a ouro, o que facilitou queimar o bezerro e reduzi-lo ao pó. Israel foi forçado a beber este símbolo do seu pecado para demonstrar que aceitaria a responsabilidade do que acontecesse. Beber água beber água contendo o bezerro de ouro moído, significava também que qualquer coisa que restasse do bezerro se tornaria nada mais, nada menos que dejeto humano, né? Se tornaria urina e fezes. Os versículos 22 a 24 do capítulo 32. A tentativa de Arão de desviar a culpa mostra que ele sabia que fazer o bezerro era errado. Na defesa patética de Arão, ele culpa o povo pela sua própria infidelidade e até sugere uma origem milagrosa para o bezerro, como se tivesse aparecido a imagem de forma sobrenatural. A conduta de Arão, ao longo deste episódio, sugere que o sacerdócio levítico estava destinado a falhar desde o seu início. O julgamento divino sobre Arão só foi evitado em virtude da intercessão de Moisés. Dos versículos 25 a 29 do capítulo 32, só os levitas, a própria tribo de Moisés, é que responderam ao chamado de Deus para que armados acabassem com a rebelião. Eles estavam preparados para usar a espada julgadora de Deus contra os seus vizinhos ou até contra membros de suas próprias famílias. Sobre o versículo 29, especificamente, deve ser dito algo sobre os levitas. Porque os filhos de Levi permaneceram fiéis ao Senhor. No caso torpe do bezerro de ouro, eles conseguiram transformar em bênção a maldição que fora pronunciada contra eles por meio de seu pai Jacó, em Gênesis 47, versículo 7. Com a bênção, eles foram designados para cuidar do tabernáculo e auxiliar os sacerdotes. No versículo 30 do capítulo 32, ainda que a rebelião tivesse sido dissipada, a culpa de Israel perante Deus ainda permanecia. Novamente, Moisés teve que deixar Israel e subir a montanha para encontrar-se com o Senhor. No versículo 32 do capítulo 32, Moisés, como pastor do povo, não receou dar a vida por suas ovelhas, se recusando a ter uma nação a partir dele. No versículo 33 do capítulo 32, a intenção de Moisés é, em parte, bem-sucedida. Deus não rejeita o seu povo definitivamente, mas os indivíduos pecaminosos serão julgados. As limitações do cargo e do ministério mediador de Moisés apontam a necessidade de um mediador maior que apresente uma expiação plena e eficaz para o pecado, o que nós temos em Jesus Cristo. No versículo 34 do capítulo 32, o castigo de Israel é apresentado como sendo certo, mas indefinido. Aparentemente, uma praga logo surgiu entre o povo, como um castigo temporário, no versículo 35. Como outro castigo, toda aquela geração, exceto um pequeno remanescente, morreu no deserto. Agora vamos falar sobre o capítulo 33. No versículo 2 do capítulo 33, a chave para entender a proposta de Deus se encontra no versículo 3, quando o Senhor diz: Eu não subirei no meio de ti. A questão era a moradia graciosa de Deus entre o povo. Se Deus não habitasse no meio de Israel, então não fazia sentido construir o tabernáculo. Na verdade, Israel poderia subir imediatamente sem construí-lo. Em vez disso, outro acordo aconteceria, descrito nos versículos 7 a 11 do capítulo 33. No versículo 3 do capítulo 33, por causa do pecado de Israel, Deus declarou que um anjo estaria em seu lugar na caminhada para a terra prometida. Dos versículos 4 a 6 do capítulo 33, poderia até se pensar que Israel se alegraria na possibilidade de receber a sua herança na terra sem a ameaça da constante presença de Deus. Ao invés disso, prantearam, pois Israel não seria mais uma nação de sacerdotes, desfrutando da comunhão imediata com Deus. Em algumas traduções está escrito que os israelitas não colocaram matavios, outras trazem a palavra como ornamentos, e outras ainda trazem joias. Os israelitas não colocaram esses atavios, essas joias, porque o Senhor disse a Moisés para que não colocassem.
E o motivo era porque atavios, ornamentos, joias são para momentos de alegria. E os israelitas não estavam alegres, já que o Senhor disse que não iria com eles. Quando o versículo 6 diz que os israelitas tiraram seus atavios do Monte Horebe em diante, significa os 40 anos no deserto. No versículo 7 do capítulo 33, esta tenda da congregação era uma estrutura temporária que servia como um lugar de encontro para Deus e Moisés, até que o verdadeiro tabernáculo pudesse ser construído. A tenda da congregação não era a habitação de Deus. Deus só vinha em certos momentos até a entrada da tenda numa coluna de nuvem para falar com Moisés. Versículo 12 do capítulo 33. Moisés não podia argumentar que o povo de Israel não era teimoso, ou que o bezerro de ouro tinha sido uma aberração particular. Ele só podia pedir pela graça de Deus e pela sua misericórdia segundo a aliança. Isso ele fez repetidamente, pedindo exatamente por aquilo que o Senhor estava ameaçando retirar, a revelação de sua própria presença. A persistência fiel de Moisés na sua intercessão estava fundamentada na promessa da aliança de Deus, de comunhão entre Deus e o ser humano. Diante da oração de Moisés, Deus compadeceu-se, mudou a sua resolução e concordou em ir com Moisés e o povo. No versículo 15 do capítulo 33, Moisés engloba o povo em sua prece. O tratamento no plural, não nos faça, faz a conexão entre Moisés e Israel. Se Deus escolhesse não ir com o seu povo, habitando entre eles, não haveria sentido ir à terra prometida, porque o objetivo não era somente o leite e mel em Canaã, mas uma terra santa onde Deus iria habitar no meio do seu povo. Nos versículos 17 a 23 do capítulo 33, Deus inclui Israel em favor de Moisés. Israel dependia de Moisés como mediador. Moisés agora busca uma revelação maior de Deus em sua glória. Sua única esperança pela misericórdia contínua de Deus para com Israel estava no próprio Deus. Tendo experimentado a misericórdia de Deus, Moisés ansiava pela revelação completa do Senhor. A bondade do Senhor velou, escondeu o que Moisés não podia suportar e revelou, mostrou tudo o que ele podia suportar. Agora vamos falar sobre o capítulo 34 do livro de Êxodo. No versículo 1 do capítulo 34, a substituição das tábuas assinala a renovação da aliança. Nos versículos 6 a 7 do capítulo 34, o relato da manifestação do Senhor nesse momento, oferece uma série de qualidades invisíveis. O Senhor é misericordioso, gracioso, longânimo e perdoador. Por causa do seu amor e da sua fidelidade, Deus não abandonará o seu povo, mas habitará entre eles no seu tabernáculo. No versículo 9 do capítulo 34, o Senhor havia dito antes que não iria com Israel, porque o povo era pecaminoso e teimoso demais. E isso no capítulo 33, dos versículos 3 a 5. Agora, aqui no versículo 9, Moisés cita os pecados deles como sendo a razão porque a presença de Deus deve estar lá. De fato, Moisés está pedindo que o Deus da graça, compassivo e misericordioso, habite no seu tabernáculo entre o seu povo e perdoe os seus pecados. E então vem o pedido incrível de Moisés: toma-nos por tua herança. Moisés não diz, dê-nos a nossa herança na terra, mas sim, toma-nos como sendo o tesouro especial no teu amor fiel. Moisés não indicou arrependimento dos israelitas ou promessa de melhoria do comportamento deles. O futuro dos israelitas dependeria do contínuo favor do Senhor. No versículo 12 do capítulo 34, os israelitas iam entrar num lugar de cultura elevada, com cidades, agricultura e uma religião organizada. Como ex-escravos, depois de longos anos no deserto, poderiam abraçar a organização de Canaã e deveriam evitar a cilada de aceitar o paganismo da terra. No versículo 15 do capítulo 34, o Senhor alerta para que Israel não se prostitua com o povo da terra. A menção à prostituição é usada para ilustrar a infidelidade religiosa, porque Deus se revelou como um amantíssimo esposo de sua nação escolhida, e porque os ritos de Canaã incluíam as piores imoralidades sexuais. No versículo 28 do capítulo 34, Moisés foi sustentado por Deus de modo sobrenatural durante seu jejum de 40 dias, em que não tocou em alimentos nem bebeu água. E terminamos aqui
o estudo dos capítulos 32 a 34 do livro de Êxodo.